Hum. Olá, meus irmãos, graça e paz, boa tarde. Ah, eu tenho uma palavra de Deus para falar para você nessa manhã, para falar para você nessa tarde. A Bíblia fala quando Davi, ele estava nas terras de Belém, quando ele foi apacentar as ovelhas de seu pai. A Bíblia fala que Davi, ele foi rejeitado. Vocês sabem dessa história. O texto fala que Davi foi rejeitado, o texto fala que Davi não foi muito bem aceito pela casa dos seus pais. O pai de Davi o havia rejeitado, os irmãos de Davi havia rejeitado. Tanto que naquele momento em que Davi vai, a mando de Jessé, levar pão e queijo para os seus irmãos lá no campo de batalha, queijo para o comandante da guarda, a saber, para Saul, a Bíblia fala que nessa feita os irmãos de Davi o rejeitaram. Os irmãos de Davi mandaram-no voltar para casa porque Davi era menor, Davi era inferior. E a Bíblia fala que quando Davi, sendo rejeitado pelos seus irmãos, o interessante é que no momento em que ele estava lá na roça, lá no pasto, apacentando as ovelhas de seu pai, foi exatamente nesse momento em que a Bíblia diz que Samuel, ele entra na casa de Jessé, a mando de Deus, é um serviço especial para Deus, para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul. Porque Saul já havia rebelado contra Deus, e Deus já havia perdido, não tinha mais compromisso com Saul. E a Bíblia diz que quando Samuel foi até Belém, na casa de Jessé, o impressionante é que Davi não sabia que Samuel estava na sua casa. Davi não sabia que Samuel estava na sua casa. Davi estava na roça, irmão, apacentando as ovelhas de seu pai. E o interessante disso tudo é que a Bíblia diz que quando Davi ele estava lá na roça, ele começou a compor, ele começou a dedilhar o Salmo 23. E ele começou a dizer: Senhor, preparas uma mesa perante mim, isto é, monte uma mesa na minha frente, na presença de meus inimigos. Esses inimigos que Davi se refere aqui, os seus irmãos que não gostam dele, o seu pai que o rejeita. E Davi diz: Senhor, eu não quero nada, eu só quero que o Senhor prepare uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. E quando o Senhor preparar uma mesa perante mim, na minha frente, perante os meus inimigos, me faça um outro favor. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Salmo 23. E foi exatamente neste momento que Samuel, lá na casa de Jessé, pergunta para o próprio Jessé: porventura acabaram os teus filhos? Tem mais gente na casa? Tem mais filhos? E a Bíblia diz que depois de ter passado todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta: porventura acabaram os meninos, os seus filhos? Era uma pergunta que talvez Jessé não esperava. E a resposta foi categórica. Jessé não disse o nome, ele só disse o defeito. Ainda falta o menor, do tipo, ainda falta o rejeitado, ainda falta o pequeno, ainda falta aquele que nós não colocamos no nosso meio. E foi nesse exato momento em que Davi pediu para que Deus preparasse uma mesa perante ele entre os teus inimigos, Salmo 23. Foi nesse momento em que Samuel disse: pois é,
Davi pediu lá na roça: prepares uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Foi nesse exato momento que Samuel ele coloca um decreto dentro da casa de Jessé: nenhum de vocês assentará à mesa enquanto que o menor não chegar. Davi havia pedido para que Deus preparasse uma mesa perante os teus inimigos lá no pasto. E agora vem Samuel dizendo: pois é, ninguém senta à mesa enquanto que o menor aqui não apareça. E a Bíblia diz que depois que Davi entrou na casa, viu Samuel, viu uma mesa posta, a Bíblia diz que aí sim, quando nesse momento colocou todos sentados à mesa, inclusive o próprio Davi, e nisso a Bíblia fala que Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo-o sobre rei de Israel. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Independente das pessoas que nos cercam, independente das pessoas que nos aplaudem, independente das pessoas que põem na tua cabeça as mesmas mãos que te aplaude, é as mesmas mãos que amanhã te empurram. Os mesmos braços que hoje te abraça, é os mesmos braços que depois te rejeita. Mas há um Deus no céu que não olha para os homens como os homens olham um para os outros. Porque o olhar do homem é implacável. O olhar do homem é indiferente. O olhar do homem é do tipo: caiu, não tem importância, mas o olhar de Deus é esse. Do pó, Deus levanta o caído, e do monturo ele ergue o aflito. Você quer uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia? Não se preocupe. O tempo da mesa preparada está chegando. Há uma profecia extraordinária no livro de Levítico, capítulo 25, que diz assim, ó: ainda esse ano, Levítico capítulo 25, fala sobre o ano do jubileu. E no 50º ano do jubileu, enfim, a Bíblia fala que dentro de Levítico 25 há uma profecia extraordinária. Ainda este ano tem novidade na sua casa. O impressionante é que a Bíblia está dizendo que ainda este ano, não é o ano que foi, não é o ano que se passou, é este ano. Não é o ano que se passou, e muito menos o ano que virá. É este ano. Eu, pastor Lúcio Mauro, como ministro do Evangelho, eu profetizo para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para ainda este ano. Não é o ano que foi e nem o ano que virá. Ainda este ano tem novidade de Deus chegando para a sua casa. Não se desespere, porque você está passando por alguma situação que, calma, a mesa está posta. A mesa está pronta. Fique tranquilo. O seu tempo de cantar está chegando. Deus te abençoe. Deus te guarde com essa palavra. Fique todos na paz.